Efésios 6, versículos 12 e 13, começando no 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E vamos orar. Nosso grandioso Deus e Pai Celestial, Deus onipotente, onipresente, onisciente que é o Senhor, nós estamos agradecidos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Ela que é viva e eficaz, ela também é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, o Senhor faça dele mais uma vez um canal para que ele nos traga de forma clara e sucinta a palavra do Senhor, e todos possamos estar unidos com fé, a fé e ao ouvir juntos, para que possamos sair daqui todos edificados espiritualmente. Fazemos Espírito ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E vamos manter nossas Bíblias abertas no texto desta noite, em Efésios, que nós acabamos de ler. E eu quero hoje falar um tema bastante prático, um tema que afeta todos nós, vai afetar cada um de nós aqui, mais cedo ou mais tarde. A gente lê no versículo 13, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, ele vai vir para todos nós. Esse dia mau, ele não faz acepção de pessoas, ele não vai vir para um e não para os outros, mas todo mundo vai ter o dia mau. Você vê aqui que ele fala justamente no dia mau. O dia mau vem vindo, o dia que vem problemas, o dia que vem dificuldades, um dia que vem tribulação, coisas que a gente gostaria de não precisar encarar, mas que inevitavelmente nós vamos encarar. E aqui Deus está falando sobre esse dia mau e que devemos fazer alguma coisa. O versículo 13 continua: havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o dia mau está vindo, o dia mau está vindo para todo mundo. Esse dia mau, ele pode ser superado, a gente pode sair do dia mau firmes. Esse firme quer dizer você está de pé, você está forte, firme, em pé, vitorioso. Você conquistou, você atravessou o problema e saiu firme. Agora, para isso, nós temos que ter feito alguma coisa. O versículo 13 fala: havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós temos que fazer tudo. E o problema, muitas vezes, é que nós fazemos metade, a gente faz uma parte, algumas coisas, e nós não fazemos tudo. A Bíblia fala que nós temos que fazer tudo. Aí depois disso ele continua e fala sobre a armadura de Deus que nós devemos tomar, e fala sobre o capacete, o escudo, e a espada, e a couraça, e assim por diante. E nós não vamos falar sobre a armadura hoje. Eu quero falar hoje sobre outra coisa em relação a esses problemas, a esses dias maus. Eu quero falar de como a gente pode fazer tudo, como a gente pode seguir a receita para a solução de Deus. Porque Deus tem uma solução para cada um dos nossos problemas. Não existe problema que eu e você vamos ter, ou que nós já tivemos, ou que estamos passando, que Deus não tem uma solução. Deus tem uma solução para todos os problemas, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele sério, seja ele grande consequência, pouca consequência, Deus tem uma solução. E nós temos que crer nisso, nós temos que acreditar nisso, se apegar a isso, porque a gente crendo nisso, nós vamos fazer tudo. Mas hoje eu estou falando sobre essa receita para a solução de Deus. Todo problema que a gente venha a ter, ele vai ser um problema que vai ser manifestado, ele vai surgir, ele vai tomar vida no mundo físico. Vai ser alguém na sua vida, um problema na sua vida, vai ser uma ocorrência, uma situação, mas ele vai tomar vida. Agora, todo problema que nós encaramos, esse problema tem como raiz, origem, um problema espiritual. O problema físico, o problema que nos aflige, nada mais é do que um sintoma ou uma consequência de um problema espiritual. Então, se todos os problemas são, em sua raiz, um problema de origem espiritual, nós temos que batalhar ou lutar ou fazer tudo, havendo feito tudo, do ponto de vista e do ponto de partida espiritual. Se a gente fica só no físico, só no que a gente pode ver, só no que a gente pode fazer, então o que vai acontecer é que a gente não vai ter feito tudo, porque boa parte da batalha espiritual é espiritual, e nós temos que ter consequência disso. Esses problemas espirituais, eles muitas vezes são da nossa parte.
São problemas que nós temos, são falhas que nós temos. Outras vezes, podem ser problemas de outras pessoas em nossas vidas. Pode ser, talvez, do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, do seu patrão, do seu... Enfim, mas pode ser de outra pessoa, mas é de uma origem também espiritual. E às vezes nós criamos esses problemas, muitas vezes esses problemas são criados por nós, através de uma falha ou de uma negligência, mas sempre de origem espiritual. Todo problema tem uma origem espiritual, é uma manifestação de um problema espiritual. Então nós temos que aprender a resolver problemas espiritualmente, senão os problemas não só não vão ser resolvidos, eles vão ser agravados. Eles vão ficar piores. Eles vão ficar mais graves, mais sérios. Você estará cavando a sua cova, basicamente, cavando um buraco mais profundo. Então, eu quero com isso em mente, concentrando no fato que nós temos que ter um plano de ataque espiritual. Olha comigo lá no primeiro versículo, no 12, que nós lemos, que não fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Note bem a palavra, nós não temos. Essa palavra não temos, ela quer dizer, nós não precisamos. Não carece. Não há necessidade, não tem porquê. Não tem por que lutarmos contra a carne e o sangue. Nós não precisamos. Agora, se a gente quiser, a gente pode até lutar contra a carne e sangue. E o problema, e essas palavras indicam isso, o problema é que muitas pessoas da igreja em Éfeso, muitas pessoas que estavam lendo essa carta, como nós, a nossa primeira reação, a nossa primeira tendência é querer resolver o problema com a carne e o sangue. A gente tem um problema, nós vamos querer atacar a carne e o sangue. E o apóstolo Paulo fala aqui, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A carne e o sangue pode ser a manifestação. Carne e sangue é algo visível, algo que você vê, você pega, você dá um tapa, dá um chute, você pode gritar, você pode falar, você pode dar uma bronca, você pode ofender. Carne e sangue é espiritual, mas nós não temos que lutar com carne e sangue. Porque carne e sangue é carnal e a nossa luta ela é espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra. Aí fala os principados, as potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo está no mundo espiritual. Ele se manifesta no mundo físico. Nós não estamos vendo esses principados ou essas potestades ou estes príncipes das trevas deste século. Não estamos vendo essas hostes espirituais. Hostes quer dizer exército. Nós não estamos vendo esse exército espiritual da maldade. Nós não estamos enxergando isso, mas eles estão aqui. Eles estão ao nosso redor em uma outra dimensão, uma dimensão espiritual, mas eles existem. Anjos e demônios existem. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores. Eles ministram para quem? Para nós. Para Deus. A serviço de Deus. Mas igualmente existem essas hostes, nós não vemos. E elas se manifestam no físico. Você vê alguém que está possesso de um demônio. Você não vê o demônio. Você não ouve o demônio, mas o demônio se manifesta através daquela pessoa física. Eu já tive algumas vezes na minha vida, não me orgulho disso, e nem estou contente por isso, mas em 2 ocasiões eu tive um encontro, eu falei com pessoas endemoniadas, pessoas que estavam possessas por um espírito imundo. E eu não vi o espírito imundo, eu não vi aquele demônio, aquele diabo, eu não vi, mas ele se manifestou através do físico. No caso, foi uma pessoa, nos 2 casos, foram 2 casos à parte, separados, mas eram mulheres, se manifestaram através daquelas mulheres. Eu não sei a cara, eu não ouvi a voz, eu ouvi a voz através da pessoa. Por quê? Porque problemas, seja lá o que for, eles são uma manifestação física de algo espiritual. Deus aqui, nesses 2 versículos, Ele está nos ensinando como lutar espiritualmente, como se aproximar, como partir para a briga com os nossos problemas. Eu sei que você tem problemas, já teve e vai ter. E hoje eu quero falar como devemos fazer. Não vou falar da armadura hoje, mas uma receita muito mais simples, muito prática, de como abordar os problemas. Então olhe comigo no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeira coisa, tem um problema? Primeira coisa que tem que fazer é identifique o seu inimigo. Identifique o seu inimigo. Não vá brigar com quem é seu amigo. É muito triste hoje em dia você ver isso, você vê essa geração que vivemos em que os filhos e adolescentes, eles não veem nos seus pais aliados, mas inimigos. Você vê pais tentando ajudar e aconselhar seus filhos muitas vezes, e há uma resistência, e eu já ouvi isso de alguns pais, não só aqui, mas em outros lugares. Eles dizem assim: até parece que o meu filho, a minha filha acha que eu estou contra eles. Parece que o meu filho, a minha filha está achando que eu quero o pior para eles, que eu estou querendo destruí-los e atrapalhar. Eu só quero ajudar, eu só quero poder fazer algo para o bem deles. E muitas vezes jovens, eles estão lutando contra, não o inimigo, mas contra o amigo. Você vê muitas vezes crentes que resistem a Deus. Gente, Deus está do nosso lado. Deus nos ama, que é o melhor para a gente. E muitas pessoas resistem a Deus. Lutam contra Deus. Como se Deus fosse o inimigo. Deus não é o inimigo. Muitas vezes se tem, não estou falando que acontece aqui, mas muitas vezes briga-se com o pastor. Ou com o irmão, como se o irmão ou o pastor fosse o inimigo. Gente, primeira coisa na guerra, saiba quem é o inimigo. Identifique o seu inimigo. E aqui no versículo 12, está dizendo bem claro, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Carne e sangue não são os nossos inimigos. Ah, pastor, você não conhece o meu esposo, você não conhece meu marido, você não conhece o meu vizinho, você não conhece o meu pai, você não conhece minha mãe. Não interessa, a nossa luta não é contra carne e sangue, porque qualquer problema que aquela pessoa esteja trazendo para você tem uma origem espiritual. Ali é apenas uma manifestação, ali é apenas um canal, é apenas um agente que está sendo usado por um desses aqui, olha, contra os principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais, assim por diante. Que está usurpando aquela vida para fazer problemas e criar problemas na sua vida. E se nós vamos lutar contra aquela carne e sangue, a gente não vai resolver o problema, porque assim como tem aquela pessoa, tem outra pessoa. Se você resolve o problema com aquela carne e sangue, tem outro carne e sangue. Você tem vizinhos, você tem parentes, você tem amigos, você tem colegas, você tem... Gente, existem 6 bilhões de pessoas no mundo. Não adianta lutar contra carne e sangue, nós temos que ir na raiz do problema. E a raiz do problema é um problema espiritual, e nós temos que se aproximar com isso desta forma. Por isso que tantos crentes falham, fracassam, são derrotados na vida cristã, porque ficam lutando contra o inimigo errado. Ficam lutando contra a carne e contra o sangue. E o texto fala, nós não temos que lutar, nós não precisamos lutar contra a carne e o sangue. É um desperdício de tempo lutar contra a carne e o sangue. Se você for lutar contra a carne e o sangue, você não vai resolver nada, você vai piorar a situação, porque você está lutando com a pessoa errada. O seu problema não vai ser mitigado, diminuído, resolvido em absolutamente grau algum. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa mira tem que ser posta assim no alvo correto. É interessante aqui usar a palavra, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim. Nós temos que lutar, mas sim, nós temos que lutar. Agora, muito crente é assim, ou eu vou lutar contra a carne e o sangue, ou eu não vou lutar. Se eu não puder brigar com meu marido, com meu esposo, se eu não puder brigar com minha esposa, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com meu vizinho, com meu patrão, se eu não puder lutar com eles, eu não quero lutar com ninguém. Sabe, se a gente pensasse assim, muitos dos problemas e disputas e os relacionamentos problemáticos que nós temos seriam resolvidos quase que automaticamente. Nós temos que lutar, não contra a carne e o sangue, mas sim, ou seja, há uma luta. Há uma luta. Não é para a gente deixar de lutar contra a carne e sangue, balançar a bandeirinha branca e se render aquelas pecinhas ali, as hostes, e os principados e as potestades. Não. Temos que lutar sim. Há uma luta. Agora, saiba com quem você está lutando. É uma tragédia, mas em qualquer conflito armado,
Sempre existem quedas, feridos, mortos. O termo em inglês é fogo amigo, ou seja, é quando pessoas do seu próprio lado, sem querer, acabam alvejando e matando pessoas do próprio exército. Você dá um tiro pensando que o inimigo está ali, mas não está ali, tem alguém do seu lado. E muitos soldados, muitas pessoas morrem por causa disso. No mundo espiritual a mesma coisa. Tem muita baixa espiritual, porque estamos lutando entre nós. Estamos lutando carne com carne, e isso não ajuda ninguém. E a tendência natural da carne é a carne querer lutar contra a carne. Por quê? Porque a gente não vê o mundo espiritual. Ele está aqui. Nós não vemos. E para a gente lutar contra o espiritual e não contra a carne e sangue, nós temos que ter algo chamado fé. Porque a fé é a certeza das coisas não vistas. Você não precisa de fé para lutar contra a carne, que a carne está ali, está na sua frente. Você não precisa de fé para lutar contra o sangue, porque o sangue está ali, está na sua frente. Agora, para lutar contra o que é espiritual, você precisa de fé, porque você não está vendo o seu inimigo. O seu inimigo está se camuflando e se escondendo atrás de carne e sangue. Eu falei isso recentemente, eu falei, Deus não tem outras pernas sem ser essas pernas, outras mãos sem ser essas mãos, outra boca sem ser essa boca, mas sabe uma coisa? O diabo também não. O diabo, para atuar nesse mundo, ele precisa usar os seus agentes. E nem sempre ele precisa incorporar e possuir. Ele pode influenciar. Ele pode manipular. Ele pode oprimir e ele vai usar. Você nunca vai ver o diabo aparecendo. Olá, eu sou o diabo. Não, ele vai mandar alguém na frente, ele vai se esconder atrás de alguém. Nossa, como ele é covarde. Bem-vindo. Você achava que o diabo era o quê? Era bom caráter? Você acha que o diabo o quê? Ele joga justo? Não. Ele trapaceia, ele engana, ele mente. É dele, é quem ele é. Entenda isso. Outras vezes, nós lutamos contra Deus. Contra Deus. Lá em Gálatas 5,17, fala sobre uma luta, uma briga que existe dentro de todo crente. Diz assim em Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito. Note que a palavra espírito está com E maiúsculo, indicando aí que não é a minha carne que está lutando contra o meu espírito. Não, é a minha carne que está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Diz assim, porque a carne, a nossa natureza carnal, que todos nós temos, cobiça, essa palavra cobiçar, ela significa, ela briga, ela luta, ela contenda, ela resiste. Existe uma briga, uma luta contra a nossa carne e o Espírito, com a maiúsculo, o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne. Então está o Espírito de Deus lutando, batalhando, cobiçando contra a nossa carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Este se opõe. Se você é salvo, o Espírito Santo habita em você, mas você tem uma carne, uma natureza carnal que ainda existe, está viva, e esses dois estão brigando constantemente. E nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra o Espírito. Nesse caso aqui, nós estamos lutando contra o Espírito, contra Deus. Aqui ele está falando, logo mais ele fala sobre os frutos do Espírito. Gente, aqui Paulo, eu creio que seja Paulo que escreveu isso aqui, Gálatas, em Gálatas ele está se referindo a pessoas salvas. Logo após ele fala sobre o fruto do Espírito. Só tem o fruto do Espírito quem tem o Espírito. Só tem o Espírito quem é salvo. E então ele está falando aqui que o crente tem essa batalha. Isso não é para estar acontecendo. Não deveria estar vendo essa batalha, essa briga, essa cobiça, essa luta. Porque estaremos então resistindo Deus. Gente, a nossa luta não é contra a carne, mas também não é contra Deus. A nossa luta é sim contra principados e potestades, e príncipes das trevas, e hostes espirituais da maldade. Esses sim são os nossos inimigos. E não Deus. O diabo vai sempre tentar fazer com que nós lutemos a carne
e na carne. A carne na carne. Sabe por que quer fazer isso? Porque ele sabe que quando nós lutamos na carne, esse é o território dele. Ele tem a vantagem. Vou dar um exemplo aqui. Quando um time joga, um time de futebol joga, sempre ele quer jogar no campo dele, não é isso? Por quê? Porque lá ele tem a torcida. Ele conhece o campo, a torcida está lá. Então sempre é mais vantajoso para quem é daquela cidade, daquele time, jogar no território deles. Quando a gente está lutando a carne, lutando na carne, nós sempre estamos jogando no estádio do diabo. Lá ele vai ter a torcida dele. Lá vai ser mais fácil fazer as artimanhas dele. Por quê? Porque é dele. É dele. Ele não tem espaço no lado espiritual, onde Deus reina supremo. Então ele sempre vai querer nos derrotar, nos levando a lutar a carne na carne. Querendo que você pense, querendo que você enxergue, querendo que você haja carnalmente. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a primeira coisa muito importante, está com problema? Primeira coisa, identifique seu inimigo. Identifique o seu inimigo para você não lutar com a pessoa errada e agravar o seu problema. Vamos comigo para Êxodo 32 esta noite. Êxodo 32 e versículo 1. Nós vamos aqui para a nossa segunda estratégia para a gente ter vitória sobre os problemas de acordo com a palavra de Deus. Êxodo, lá no Velho Testamento 32, nós temos aqui Moisés. Moisés, ele subiu o monte, ele foi se encontrar com Deus, ele foi receber de Deus os 10 mandamentos, escritos nas tábuas de pedra, e ele estava demorando para descer, e a gente lê aqui no versículo 1 de Êxodo 39. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Araão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aqui o povo ficou embaixo do monte, Moisés subiu, pegar as tábuas com os mandamentos, e ele estava, ao que tudo indica aqui, demorando. Eles disseram assim, fala que Moisés tardava em descer do monte. Ele não descia do monte, o povo esperou, e nada de Moisés descer do monte. Então o povo ficou o quê? Ele ficou impaciente. E aí que está o problema com os nossos problemas. Nós precisamos ter paciência. Está com problema? Primeira coisa, identifique o seu inimigo. Segunda coisa, paciência. Calma. Não morra na praia. Tenha paciência. No caso aqui de Moisés, disseram para Araão, irmão de Moisés, faça-nos deuses. Fizeram o famoso bezerro de ouro, né? E também a maior mentira da Bíblia. Araão falou para Moisés depois, não, porque o povo me forçou e a gente jogou um monte de ouro no fogo e saiu esse bezerro de ouro. Ah, tá, ele saiu andando, né? Tá certo. Foi a primeira maior grande mentira que tem na Bíblia. Mas de todo modo, o povo aqui ficou inquieto. Moisés tardava em descer do monte. O povo se levantou e falou para Araão, já sei, esquece Moisés, ele não está voltando, não sabemos o que foi que aconteceu com ele. Ele pode ter morrido lá em cima, ninguém sabe. Esquece, vamos para o plano B. Vamos resolver isso do nosso jeito. Moisés foi, está demorando, essas tal de leis que Deus ia dar para ele não voltou, Deus não deu, ele caiu no buraco, morreu, esqueceu da gente, sabe uma coisa? Vamos para o plano B, esquece Deus, esquece Moisés, esquece a lei, esquece isso, faça-nos deuses, vamos nós resolver esse problema. Sabe qual é o problema de tudo? Se você ler em diante, sabe quando foi que Moisés desceu do monte? No outro dia. No dia seguinte, Moisés desceu. E quando Moisés desceu, Deus falou assim, epa, o que é que eu ouço do acampamento dos hebreus? Eles estavam fazendo literalmente o primeiro carnaval. Eles ficaram nus e dançaram, batucaram e adoraram o bezerro dourado. Um dia. Se tivesse esperado um dia, mas não.
Não tiveram paciência. Não puderam esperar mais um dia. E muitas vezes o crente está assim, ó, da vitória. Como eles, Moisés já disse no outro dia. Ia trazer a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, nas tábuas de pedra que Moisés ia trazer. Faltava um dia, faltava. Disseram para Arão, levanta-te e faze deuses que voam diante de nós. Porque quanto a este Moisés, este tal de Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Um dia. Para nossa impaciência, nós perdemos o bonde, nós perdemos a vontade de Deus, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, por causa de um dia. Às vezes nem isso é. Às vezes é nossa impaciente intemperança, às vezes por causa de uma palavra ríspida. Em um instante, em um momento que nós não pudermos segurar nossa língua, nós falamos alguma coisa ou tomamos alguma atitude. Aqui foi um dia. Mas não precisa de um dia não. Pode ser uma questão de instantes, pode ser minutos, pode ser horas. Paciência, temos que ter paciência. Às vezes estamos tão próximos da vitória e a gente não alcança. A gente desiste, desfalece, desespera. Desespera no sentido de perder a esperança. Agora, Gálatas, que nós lemos agora há pouco, Gálatas 6:9, fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gente, quantas vezes a gente não colhe? A gente trabalha o chão, a gente semeia, a gente agoa, a gente aduba, a gente faz tudo isso, mas está demorando a colheita e a gente desanima. Já pensou se todo fazendeiro desanimasse? A maioria de nós, a gente quer que, se a gente fosse fazendeiro assim, a gente pega hoje a semente, a gente semeia a semente e amanhã já quer colher. A gente semeia hoje, depois de amanhã já quer estar com o caminhão cheio. Gente, você sabe esse milho todo que estão vendendo aqui pela cidade? Sabe como foi plantado? Semana passada. Não, foi plantado, meses atrás. Se não me engano, o milho dá 2 vezes no ano. Mas você precisa de 6 meses. Sabe o pé de abacate? Quanto tempo demora até o pé de abacate começar a dar fruto? São anos. Eu ouvi dizer 5 anos até dar o primeiro fruto. Por isso eu gosto da casa da irmã Cícia. Você vai lá, tem um abacateiro tamanho de um Deus não sei o quê. E cada abacate. Aquele abacateiro deve ter uns 50 anos ou mais. Gente, você não planta hoje e colhe amanhã. Você tem um problema hoje, ele provavelmente não vai embora amanhã. E tem mais, aquele seu problemão, ele não apareceu de um dia para o outro. Já pensou nisso? Aquele seu problemão que você tem, ele não apareceu. Estava tudo bom hoje de manhã, pastor. Agora de tarde, minha vida está um desastre. Eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Calma aí, isso não começou hoje de manhã, não. Quanto maior o problema, é porque esse problema, ele vem ficando de molho e crescendo. Não tratado, ignorado, negligenciado, faz vista grossa, finge que não é com você, e você vai deixando, e aquele negócio não vai embora, ele vai crescer, ele vai subir, a raiz vai descer, vai começar a dar fruto podre na sua vida. Aí a gente pensa agora, o que demorou 2, 3 anos para ser criado, a gente vai resolver em 2 minutos. Não. Eu já sei, eu vou para a igreja lá, vou pedir para o pastor orar por mim, botar um pouco de baba santa na minha testa. Eu vi uma coisa horrível, o irmão Manuel mandou para mim uma coisa horrível. Horrível, eu quase. Era um vídeo de um culto, que não era culto, aquilo era outra coisa, não era um culto. E tinha um pastor todo frenético lá em cima, com um copo de água na mão. Pena que eu não tenho um copo de água, você tem que chamar alguém para fazer igual. E tinha um pobre coitado ileso aqui, com a boca aberta assim, ó. Pois esse pastor encheu a boca de água, ó, e literalmente fez assim, ó, dentro da boca e rosto do indivíduo, que caiu para trás em êxtase.
Eu pergunto, resolveu alguma coisa para o pobre coitado? Eu te garanto que não. Causou, eu sei lá quantos germes tinha na boca daquele pastor. Sabe, a gente quer fazer o que a gente quer desobedecer Deus, quebrar suas leis, rebeliar, ignorar, negligenciar o espiritual. A gente está com um baita problema, pastor, cospe aqui na minha boca. Pastor, passa um pouquinho de baba santa aqui na minha testa, me unja aqui, pastor, ora por mim. Gente, eu posso orar por você, cuspir na sua boca, talvez. Baba santa eu não vou passar, agora diga uma coisa. Eu posso até orar por você. Mas um problema que demorou semanas, meses, anos para ser criado, você não vai resolver dele, da noite para o dia. Não é que Deus não é capaz. É que Deus quer usar os problemas que nós criamos didaticamente. Ele quer usar os problemas que nós criamos para nos ensinar. Para nos fortalecer. Por isso vocês pais, quando seus filhos chegam em casa com um problema na escola, não vá correr na escola dar bronca na professora. O que foi que você falou para o meu Júnior? O meu Júnior, ele não se comporta mal. Não, imagine, o seu Júnior é um anjo. É um santo. Você poderia usar aquele problema que o Júnior, esse Júnior é de fato um santo. Mas use o problema com o Júnior para ensinar o seu filho uma coisa. Ensinar que há consequências. Ensinar que é o modo certo e errado de agir. Nosso Pai Celestial que nos ama, Ele é perfeito, Ele não vai deixar passar oportunidades de nos educar com os problemas que nós criamos. Se o seu filho desobedece, se o seu filho não lhe respeita, use aquele problema para ensiná-lo a respeitar, a obedecer. Como? Não sei, você começa pegando uma vara mais ou menos desse tamanho. E você aplica amor nessa região aqui dele. Deus faz a mesma coisa. Deus poderia resolver o seu problema assim, ó. Mas se há uma lição a ser aprendida, Ele vai usar aquele problema para lhe ensinar uma lição. Para lhe ensinar uma lição. Deus não vai castigar, porque castigo é a ver com condenação. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossos pecados estão debaixo do sangue de Cristo, foi tudo perdoado. Agora Deus vai usar problemas para nos educar, nos disciplinar, nos edificar, nos fortalecer. Ele vai usar aquilo didaticamente para o nosso próprio bem. Então temos que ter paciência. E tem mais, quanto mais próximo você e eu estamos da vitória, mais o diabo vai lutar. Quanto mais próximo estamos da vitória, mais ele vai resistir. Por quê? Porque ele não quer que Deus tenha glória. Não. Ele quer assim, ele quer pegar alguém que está quase na vitória. Aí ele pede a paciência e vai atrás dos bezerros de ouro. Aí ele fala assim, olha no que deu. Olha, ele fez tudo certinho, fez. Deus abandonou ele. E olha agora onde que ele está. Espera aí, a culpa foi de Deus que você desistiu? A culpa foi de Deus que você morreu na praia? A culpa foi de Deus que você não concluiu sua carreira? Mas não é assim que o diabo vai contar a história. Por isso que o diabo quer fazer você desistir o quão mais perto você estiver da vitória. Isso deve nos renovar as forças para resistirmos ainda mais. Então, número 1, identifique o seu inimigo. Número 2, tenha paciência. Não vá morrer na praia. Número 3, vamos para Marcos 9, 29. Isso que é uma coisa muito mal entendida hoje em dia, quando a gente tem um problema. Muito mal entendida e pouco praticada. Marcos 9, 29. E disse-lhes, Jesus falando, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Oração e jejum. Aqui nesse episódio, se você ler ao redor de Marcos 9, 29, você vai constatar que ali os discípulos de Jesus, eles tinham tentado expulsar um demônio e não conseguiram. Tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E pelo
pelo que Jesus falou, o problema era um só. Era falta de jejum e oração. Porque ele falou assim, olha, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com. Ou seja, só falta isso, só falta oração e jejum. Quando você tem um problema, a gente deve atacar o problema de modo espiritual. Você ataca ele orando, porque isso é uma arma espiritual. Você tem um problema, você vai orar primeiro ou você vai arregaçar suas mangas e procurar alguém para dar uns tapas? Dar uns berros? Você está doente. Você primeiro vai aos seus joelhos de oração, ou você corre para a farmácia, para o médico? Gente, nada de errado correr para a farmácia, cuidado com o que você compra lá. E cuidado com o médico que você vai. Mas a verdade, não há nada de pecaminoso procurar a ajuda de um profissional que entende do assunto, mas a verdade, nosso primeiro ponto de parada deve ser o altar de Deus. A gente faz o contrário. A gente vai na farmácia, no médico, vai no pronto-socorro, vai no especialista. Quando não tem jeito, já sei, vou orar. Que tal inverter isso? Que tal orar primeiro? Deus pode usar o médico, Deus pode usar um medicamento, Deus pode usar um suplemento, uma coisa da criação, Ele pode usar. Ele também pode curar você, naturalmente, milagrosamente, Ele pode fazer. Mas vamos a Deus primeiro. Vamos orar. Está com problema com o seu esposo, sua esposa, seu filho, qualquer problema. Você ora sobre aquele problema primeiro? Ou você fica remoendo aquilo, você fica lutando contra a carne, jogando indireta, dando troco, buscando vingança. Aí quando a coisa está bem ruimzinha mesmo, que ninguém aguenta mais, já se quebrou mobília, prato, colher, chamar na polícia. Quando a coisa tudo, já sei, vamos orar. Gente, que tal a gente orar primeiro? Vamos orar primeiro, não esqueça da oração. Agora aqui está falando não só de oração, está falando sobre jejum. Não, pastor, eu jejuo todo dia, das 10 da noite às 6 da manhã, eu jejuo todo dia. Aí eu tomo café, lá para as 9, 10 horas faço lanche, almoço meio-dia, faço lanche lá para as 3, 5 horas tenho minha merenda, aí eu janto às 7 e faço lanche às 10. Mas das 10 às 6 eu estou jejuando rigorosamente todos os dias. Não é esse o jejum que estamos falando, gente. E outra coisa, jejum não é você simplesmente não comer, não se alimentar. Isso não é jejum. Jejum é, em vez de você se alimentar, você vai dedicar aquele tempo que você sentaria numa mesa para se alimentar, você vai dedicar aquilo a Deus. Passar tempo com Deus, na Bíblia, em oração. Em vez de se alimentar, que é nada de errado se alimentar. Você está abrindo mão daquele direito que você tem. É um modo de você dizer para Deus, Deus, olha, esse pedido que eu tenho é mais importante do que eu me alimentar. Esse problema que eu tenho. Agora, se a gente não pode pular um lanche, a gente não pode pular uma refeição, o nosso problema não deve ser tão sério. Eu já estive em situações, em problemas, que francamente para jejuar não foi nenhum sacrifício. Porque quando o problema é grande bastante, você não tem vontade de comer. Se você nunca teve um problema, que você perdeu seu apetite por causa daquele problema, você não sabe que tem um problema. Quando você tem alguma coisa que está pesando tanto no seu espírito, que você não é que você não tem vontade, você até esquece. Então se a gente não pode abrir mão disso, é porque o nosso problema não é tão grave quanto a gente pensa que ele é. E não é tão grave para com Deus. Agora, essa oração aqui que Jesus se refere, não é uma oração na hora. Como assim, pastor, na hora? Por exemplo, eu tive uma briga com o meu patrão. Aí eu vou lá e oro, Deus, me dê paciência. Esse patrão, nojento, horrível. Eu detesto ele, Deus, acabe com... Não é esse tipo de oração. Não é aquela oração do momento. Por quê? Porque aqui fala jejum e oração, juntos. Jejum e oração. Diga uma coisa, do mesmo jeito que o jejum é a oração. Nesse contexto aqui, estão os dois juntos. Você pode jejuar na hora? Eu estou com problema, eu vou jejuar. Até quando? Agora? Jejuar agora? Não, até a próxima refeição. Então não é jejum. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou tendo aqueles olhares tipo...
essa oração é igual ao jejum, ou seja, é algo programado, planejado. Não é que você ora quando tem um problema, você ora o tempo todo, você permeia, você satura com oração. Não é só na hora do aperreio, é constantemente você vai saturar, encharcar, cercar, encher, cobrir com oração. E jejum? Porque você não pode fazer um jejum, vou jejuar por 10 minutos, vou jejuar por meia hora. Não existe isso. Jejum é algo programado. Fala, hoje eu não vou comer. Essa semana eu não vou comer. Ei, pastor, pega leve. Ok, tudo bem. Esquece uma semana. Então é algo programado, é algo constante, é algo que faz parte da sua agenda. Não é uma reação, é uma ação programada, deliberada. Você tem um problema, e você determina, eu vou orar e eu vou jejuar. Você vai permear, cobrir aquilo. Mas pastor, por que isso? Porque nem sempre a gente sabe quando um problema vai se apresentar. E é muito melhor você encarar o problema já preparado, coberto, saturado com jejum e oração. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Um dos versículos mais curtos da Bíblia, orai sem cessar. Quer dizer o quê? Que a gente deve orar o tempo todo, com problema, sem problema, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Para orar você não precisa ficar de joelho e ficar com assim, não, você pode orar no ônibus, no táxi, no carro, você pode orar em voz alta, você pode orar deitado, de pé, sentado, de joelho, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua. Orar sem cessar, você pode orar o tempo todo. Orar não é um ritual, orar é você falar com Deus. Você está andando com alguém, você não fala com as pessoas, você não pega o celular e liga e fala com as pessoas? Pois bem, oração é isso, é você falar com Deus. E nós podemos falar com Deus qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar, de qualquer modo. Então nós podemos orar sem cessar. E se nós orássemos sem cessar, nós teríamos bem menos problemas do que nós temos. Porque tem problema que só se resolve com oração, mas não é aquela oração que a gente faz quando está no problema. É aquela oração, aquele jejum que a gente faz como modo de vida, como estilo de vida. É o jejum e oração que é um constante, que faz parte da sua agenda, faz parte do seu dia, da sua semana, faz parte do seu viver. Você é alguém que você ora e você jejua. Agora, quando jejuar, eles não façam como os fariseus que gostam de denunciar para todo mundo. Não, faça em secreto, assim como a oração. Já está no meio da rua, ó Senhor, Pai de Abraão. Gente, todo mundo já viu, você recebeu sua glória. Já recebeu sua recompensa. A Bíblia fala, vá para o seu quarto, se tranque e ore, só o seu Pai do céu vai ver secretamente e Ele vai lhe recompensar abertamente. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Primeira coisa, mire no alvo certo, tenha paciência. Não esqueça de oração e jejum. E por último, esta noite, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12, versículo conhecido. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. O que eu quero falar hoje para encerrar é o seguinte: não busque problemas. Não procure problema. Eles virão. Você não precisa ir atrás, não. Eles vão vir. Todos que buscam viver piamente que os Jesus terão perseguição. Então, se você está vivendo de modo para agradar a Deus, não esquente. Não se sinta desprivilegiado. Problemas virão. Eles vão vir. Eles vão vir. Então, a gente não precisa sair procurando chifre em cabeça de cavalo. Não precisa. Simplesmente haja. A gente não pode evitar os problemas. Isso é inevitável. O que a gente pode fazer é ficar do lado errado do problema. Pense assim. Quando o problema vem, existem dois seres que estão atrás daquele problema. Um é o diabo. O diabo quer usar o problema para lhe destruir, lhe derrubar, acabar com você. Acabar com seu testemunho, acabar com sua paz. Deus, Ele quer usar aquele problema para lhe edificar, para lhe ensinar, para lhe fortalecer. Então você tem que fazer uma escolha. O problema está aqui, eu não posso fazer nada, o problema veio. Eu não fui atrás, ele veio a mim. Eu posso escolher ficar do lado de Deus ou do lado
do diabo. Ah, pastor, mas lutar contra o diabo é fogo. Se você acha que lutar contra o diabo é fogo, experimente lutar contra Deus. Experimente lutar contra Deus. Então, quando vem um problema, seja lá a forma que for, sempre tome o lado de Deus. Não procure o problema, mas quando ele vier, você tem a escolha. Se você ficar do lado de Deus, fazendo o que é certo e agradável perante Deus, Deus está do seu lado. E Deus vai dar a vitória. Se você colocar o rabo entre as pernas e fugir para o lado do diabo, o diabo não vai lhe dar a vitória. O diabo só quer lhe dar a derrota. Mais nada. Ele não está interessado na vitória para você. Ah, mas ele prometeu para mim, o diabo, se eu for aqui, eu vou ter o que eu quero. Com um preço. Com um preço. E esse preço vai lhe custar mais caro do que você queria pagar. Esse preço vai lhe levar mais longe do que você queria ir. E ele vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. Ele vai te dar, mas vai vir com preço. Deus não. Deus trabalha com graça. Graça é um favor não merecido. Ele vai trabalhar e lhe dar a vitória. Porque Ele te ama. O diabo não ama você. O diabo quer que você lute na carne, enxergue com a carne, lute na carne e sangue, porque ele sabe que lá ele nos derrota. E tem muito crente que vive de problema em problema, em problema, em problema, não porque vive impiamente em Cristo Jesus, mas justamente o contrário. Eles não vivem piamente em Cristo Jesus. E quando vem um problema, eles não tomam o lado de Deus, eles tomam o lado do inimigo, eles fazem aquilo que é errado. Eles tomam atitude errada e aquilo só o quê? Só agrava e aumenta o problema. Então eles vivem de problema em problema, em problema, em problema. Sim, o diabo joga umas pitadazinhas de alguma coisa boa, chama-se isca. Assim como o pescador joga isca, aquele pescador que pesca com rede, ele faz o quê? Ele pega... Você já viu no lagoa, os pescadores, eles pegam areia, aí eles pegam siri e camarão, aí machucam tudo, fazem uma pasta, aí colocam no balde, eles jogam assim na água. Esperam um pouquinho para os peixes virem, aí eles jogam a rede. O diabo faz a mesma coisa. Ele salpica um pouquinho de coisa boa no meio. Assim como o pescador coloca ali no anzol algo que vai ser atrativo e petiscoso para o peixe, o pescador não está pensando em alimentar peixe. Apesar disso que nós fizemos, né, irmão Silvano? A gente foi alimentar peixe aquela vez, mas a gente não pescou nada, só alimentou os peixes. Mas o pescador, o nosso intuito não é... A gente não comprou aqueles camarões, né, irmão? A gente não comprou aqueles camarões para alimentar os peixes, não, gente. A gente queria comer peixe. Aqueles camarões que nós colocamos nos anzóis, era para enganar o peixe, para a gente pegar o peixe, para a gente comer o peixe. O diabo faz a mesma coisa. Ele salpica um pouquinho de camarão, ele salpica um pouquinho de coisa boa para enganar, para atrair. A Bíblia chama isso de engodo. Eu não quero viver de engodo. Eu quero sentar na mesa e fartar-me com as delícias que Deus põe. Sabe? É triste ver tanta gente enrolada, enlaçada, comendo migalhas, satisfazendo com essas migalhas. E daqui desse lado nós temos um buffet farto. Farto. E muita gente correndo atrás das migalhas do diabo. Não vá atrás de problema. Não vá atrás do diabo achando que ele vai dar a solução. Se for atrás do diabo, atrás de solução, você vai encontrar mais problemas. É igual a areia movediça. Você vai, cada vez que se mexe aqui desse lado, você se afunda mais. Nós temos que ir para a rocha firme. Edificar nossa casa na rocha sólida. Diabo é tudo areia movediça. Uma vez você pisa, quanto mais você tenta se mexer, você se afunda. O laço do diabo. Vamos resumir aqui com Romanos 8:37. A vitória, não essa de verdade, a vitória está ao nosso alcance, gente.
A vitória não é uma miragem lá longe, uma coisa acadêmica e teórica. A vitória é algo real e está ao nosso alcance. Olha o que fala aqui, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não é que a gente vai ser vencedor, nós somos mais do que vencedores. Agora note, por aquele que nos amou. Por. Quem foi que nos amou? Foi o diabo que nos amou? Não. Então a vitória nunca vai ser por ele. Quem nos amou foi Cristo, que se deu na cruz por nós. É por ele que nós vamos ter a vitória. É tomando o lado dele nos problemas que nós vamos ter a vitória. E seremos mais do que vencedores. Nós temos que perseverar em fazer o que é certo. Ser fortes e constantes, porque o diabo vai querer distrair e desencorajar. E por isso que precisamos orar, jejuar, vigiar. Porque o nosso adversário está rugindo como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não vire lanche do diabo. Não vire lanche do diabo. É só a gente se submeter a Deus, fazer a vontade dEle. E Ele fugirá. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vitória.